Zorro em português. Está gravando, minha tela está dividida, todo mundo está enxergando. A proporção inversa entre o vaso e a luz. Isso aqui é extremamente importante para você começar a compreender Kabbalah. É extremamente necessário para que você consiga realmente entender o que é Kabbalah. Sem essa base, você não consegue. Veja, quanto maior a força de Malhut para contrapor o egoísmo, tanto maior é a luz que penetra ela. Vamos entender isso aqui? Vamos lá, gente. Vamos aqui para o nosso slide e vamos entender isso. Basicamente, todos nós nascemos 100% egoístas. Tá? Esse egoísmo que nós temos, ele é natural, totalmente natural, e ele faz parte intrínseca do ser humano. Todo ser humano é 100% egoísta. Ele não é 50, nem 10, nem 20, não tem um mais egoísta que o outro. Todos nós nascemos com uma proporção. Ah, mas não tem gente melhor do que eu. A gente não está falando disso. A Cabala não está falando disso. Ela está falando em relação a algo maior. Então, veja, nós somos 100%, absolutamente 100%, e eu estou botando aqui negro porque isso é recepção. O Eterno nos fez 100% egoístas, 100%. E esses 100% que nós somos egoístas é como nascemos no nosso mundo. Não tem jeito de ser diferente. Não tem jeito de ser... Nenhum ser humano aqui ser diferente disso. E aí é lógico que não se trata daquilo que nós entendemos dentro da nossa lógica humana. Às vezes a gente chega da religião falando assim, poxa, eu sou bom, eu sou religioso. Quando a gente vai para a Cabala, a gente leva um susto. Essa é a verdade. Então, veja, 100% ego. E esse 100% ego que nós somos, veja só, estou botando em vermelho porque Esav também é vermelho, né? Então, esse 100% ego, ele é exatamente o que eu e você somos sem ele. Ah, sem o nosso amor, a gente não é nada, né? Olha só. E a maioria das pessoas que são 100% ego, elas se sobressaem e vivem do quê? Elas vivem do sucesso, do ego, do sucesso financeiro. Isso não significa, a gente vai ter que entender isso também, que um cabalista ele não pode ter sucesso financeiro. Então, eles vivem do sucesso financeiro. Essa é a única meta desse mundo. Então, veja, é a própria história lá de Sodoma e Gomorra. Veja, o que acontecia lá? As pessoas que iam fazer negócio, eles pensavam assim, começavam a pensar, poxa, se eu chamo uma pessoa mais pobre para comer comigo, o que ele pode me oferecer nesse mundo? Veja, era o que Exato falou, para que eu quero primogenitura para esse mundo? Eu não vou ter lucro com isso. Ah, mas imagine, eu sou empresário, mas tem um empresário maior que eu, que ganha mais dinheiro, ele é mais destacado. E se eu chamar essa pessoa para almoçar comigo? Então, eu dou todo o melhor, faço o melhor almoço, ou eu vou ganhar muito dinheiro com esse encontro, ou essa pessoa futuramente pode me ajudar a ganhar mais dinheiro ou fazer até um almoço para mim melhor. É assim que as pessoas agem com as outras hoje. Tanto é que quando a gente tem amigos e a gente vai fazendo, né? Às vezes tem aquele amigo que, pô, ele, né? Não é o caso dos cabalistas, né? Estou falando quando a gente não é cabalista. Aquele amigo que só vem e não doa nada. Isso acontece muito, vocês sabem do que eu estou falando. Não estou falando entre cabalistas. Nós, cabalistas, temos obrigação de servir os nossos irmãos muito bem. Mas o que acontece no meio aí normal? Pô, o fulano vem, caramba, ele come a beça, ele bebe, ele bebe e não traz nada, sempre está duro. Vocês já ouviram essa história por aí? Deixa eu ver, eu fiquei até curioso agora. Vocês já viram essa história por aí? Todo mundo tem um irmão, um primo, um amigo assim, não é? Ah, Jael, só a Jael que falou que tem? Mas ninguém tem? Bota o dedinho aí para me saber quem tem um amigo aí, filão. Tem não? Caraca, parabéns, hein? Não tem, gente?
Moré, eu já ouvi. Eu não tenho, não, eu já ouvi. Nunca teve aquele amigo que só foi para as festas só para filar, não, que era difícil de... Não acredito, só isso aconteceu comigo. Eu já Já, tive, Moré, e muitos. já teve, já ano passado, bem Ah, distante. Mas tinha muitos, não era um, não, era muitos. então, é isso que eu estou falando. Só o Xalia também que tinha, mas ninguém tinha aquele... Não, Moré, eu tinha, a Dinaelma, eu tinha sim, vários. Hoje mais Adrenalina. não. E quando você tem dinheiro, você fica cercado, não é verdade? Fica um monte Pô, ali. desapareceu um monte, viu? Aí quando você fala, pode contar até uma piada sem graça, todo mundo ri. Você é o cara ali, né? Porque você está bancando todo mundo ali, todo mundo tá, olha, você é maravilhoso, não é assim que funciona? Olha como é que eu sei. Então, isso é o que estava em Sodoma e Gomorra, tá vendo? 100% ego. 100% ego. Era lidar com o outro com desejo de receber, tá vendo? E não com desejo de doar. Quando você lida com seu irmão, você tem que lidar com o que você pode dar de melhor para o seu irmão cabalista, a melhor conversa, o melhor que você pode fazer pelo seu irmão por amor. Não pode também ser uma coisa técnica, senão não tem validade nenhuma. Então, o que a religião hoje faz? Os mestres, eles são tratados como deuses. Duvido que você ia numa festa na minha Beit, que eu era primeiro servido. Pelo contrário, eu servia todo mundo. E eu servia todo mundo, e não me orgulho, não estou falando isso por orgulho, porque esse é o certo. Às vezes, quando eu ia comer, não tinha nem mais comida, mas quando eu comecei, não. Quando eu comecei nas festas hebraicas, eram pratos imensos, muita comida. Depois eu fui compreendendo, eu fui dizendo, pô, essa comida não tem sentido, né? Mas a gente continuava fazendo as festas. Tudo isso é o quê? Ego. Agora vamos continuar nossa leitura aqui. Quando a gente tem essa proporção, né, ó, quanto maior a força de Malkuth para contrapor o egoísmo, tanto maior a luz para penetrar. Quer dizer, quanto mais eu vou resistir a esse ego, o que vai acontecer? Eu vou botar aqui, para vocês entenderem, né, uma matiz, aqui, um mesclado aqui, na verdade, de cores, para a gente entender o que vai acontecer. Ó. Vou botar um gradiente aqui. Vai acontecer isso aqui, ó. Era para acontecer. Cadê, gente, que não aconteceu? Vamos de novo aqui, ó. Então, vai acontecer um gradiente. Vamos ver se vai acontecer agora. Olha, agora sim. Veja, o vaso que estava totalmente preto, ele pode ficar ainda, tá vendo? Ó, gradiente. Por quê? Ele está contrapondo o ego. Veja, não é o desejo de receber, é o desejo de receber para si mesmo. Você recebe a presença divina, você guarda só para você. Você recebe bens, você guarda só para você. Tudo é seu mesmo. Está dando para entender? E eu acho bonitinho aqui que está na página 55. Ó. Tem um aluno aí que tem essa gematria aqui comigo de 55, tá vendo? Olha que legal. Olha aqui, vou guardar. E também esses são os 10 mandamentos, né? E se você faz a somatória do Aleph até o Yud, até o Yud vai dar 55, ou seja, Aleph mais Beit, mais Gimel, mais Dalet, mais Rei, mais Vav, ou seja, 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10, aí dá 55. Que bonito. Então, aqui, a gente vai até a dezena, da unidade para dezena. Aí diz aqui, no entanto, mesmo que alguém trabalhe na correção da porção mais espessa do vaso, ele recebe luz por seus esforços. Está vendo? Tem que ter esforço. E em seus desejos. É em seus desejos mais sutis. Veja, são bem sutis, como a gente estava falando. Em outras palavras, existe uma proporção inversa entre o vaso e a luz. Quanto mais espessos são os desejos, ou CRI, isso é interno, que for corrigido, tanto maior é a luz que penetra em Malhut, que é chamado vaso. Quer dizer, quanto maior é o meu desejo, a espessura, veja só, vamos entender isso aqui.
Tudo isso aqui, gente, deve ser entendido como alegórico, tá bom? Porque isso é dentro de nós. Então, veja, eu tenho um desejo, vamos lá, quantos desejos nós temos? Ó, desejo de recepção para si, usamos ira, tudo que é sentimento ruim. Então, nós temos, ó, uma proporção desse tamanho dentro de um desejo. O trabalho que a gente vai ter para vencer, vamos lá, o ciúme, ou o desejo, o ódio, ou receber alguma coisa, é desse tamanho. Quer dizer, tem outra pessoa que ela possa ter o desejo, assim também, nessa reencarnação, nesse nível, e ela vai ter um desejo um pouco menos espesso, ou seja, é dessa largura aqui, né? Desse nível, dessa largura aqui. Quem é que tem mais mérito? Quem vencer e fazer com que a luz atravesse todo esse lado largo aqui e grande, não é? Quem é que vai ter mais luz? Essa pessoa ou a pessoa que tem um desejo ali fininho? Veja, essa aqui atravessa, ó, deixa eu tentando desenhar aqui, não estou conseguindo, porque... Deixa eu botar uma outra cor que a gente vai botar azul, vamos ver se o azul pega. Não pega no preto. Está ali as duas cores. Deixa eu fazer diferente aqui. Sempre tem um jeitinho, né? Então, vamos lá. Ó, eu vou fazer aqui, ó, eu faço a travessia aqui dessa luz, tá vendo? Ó? Veja, a luz entrou, eu estou fazendo numa proporção aqui, ela venceu o ego, né? Ela venceu o ego, ó, ela atravessou. Tá vendo quanto que eu tive que trabalhar? Eu não comecei a trabalhar isso, às vezes, nem nenhuma reencarnação. Eu demorei várias reencarnações para trabalhar isso. Na primeira reencarnação, eu trabalhei só isso aqui, ó. Consegui chegar a 10%. A 10%. A gente pode aqui pluralizar isso em todos os desejos negativos que nós temos, porque nós só estamos aqui por causa desses desejos. Então, numa vida, eu consegui, ó, esse tantinho aqui, tá vendo? Um pouquinho de nada. Então, eu consegui vencer esse tantinho aqui. Aí o Eterno fala que ele que ama a minha lei, né? Pode reencarnar, será perdoado até 1000 reencarnações. Aí o que acontece? Então, e pode acontecer automaticamente numa vida. E aí eu começo a lutar contra as minhas trevas, tá vendo? Não é as trevas externas, é internas, tá vendo? Eu vou lutando. Quanto mais eu vou lutando, mais a luz vai entrando. Mas quanto mais a luz vai entrando, mais dói. Porque não é fácil mexer com o nosso ego, é muito difícil mexer no nosso ego. Então, é isso que ele está falando. Ó, quanto mais, né, a pessoa tiver que lutar contra esse ego, mais doerá, mas mais ela terá o quê? Mais ela terá ali o pagamento, o bônus, né? O bônus por aquela situação que ela está vivendo, tá vendo? Então, ela vai ter um bônus. Ela está aqui, ó, já não está totalmente escura. Mas como que ela chegou ali? Né? Ela teve um porém, teve um porquê. Veja, esse aqui que não tem né, a parte tão extensa já é menos, tá vendo? Isso a gente pode chamar de um tzadik, uma pessoa que é um tzadik perfeito, um tzadik imperfeito, enfim, pode ser vários tipos de argumentações aqui. Então, essa pessoa, o trabalho dela é muito pequeno. Isso significa o quê? Que esse ego que ela tem que vencer aqui, olha, não é tão grande como aquele ego lá, tá vendo? É fácil, é espessura. Agora, esses aqui, que tem um ego enorme, eles têm maior que desejo de recepção. Só que eles podem transformar esse pedaço aqui enorme de receber, e esse aqui não tem muita recepção, tá vendo? Tem pouco. Então, ele pode receber pouco, qualquer coisa. Esse aqui não, esse aqui tem muita vontade de receber. E quando ele recebe para quê? Ele tem que aprender a receber. Não é que ele tem que deixar de receber. Não é que ele tem que ser um pobre coitado. Não é nada disso. As pessoas confundem. É que ele tem que receber para ajudar no Guimatipum e nas coisas do Eterno. E dar uma boa vida para o seu filho. Imagine se você tem uma responsabilidade com seus filhos, e aí seu filho vê um pai sempre fracassado,
Um pai sempre caído, sempre... O seu filho vai falar o quê? Ele vai falar, papai, eu não vou seguir a sua religião. É isso, é verdade ou não é? Ele vai falar, sua religião é uma religião que não te deu nada. O Deus que você segue, o eterno que você segue, é estéril. Mas o cabalista, por si, ele não está recebendo essas coisas para ele mesmo. Ele tem a recepção de ganhar muito para ele poder ajudar na Cabalá, que é o único sentido. Fazer o Guimaticum, porque se o Guimaticum não estiver crescendo, aí a gente pode usar, né, um âmbito financeiro ou também espiritual, tem várias questões aqui, é muito mais o espiritual, o mundo não será salvo. Chegaremos à extinção da vida humana na Terra e sabe-se lá se teremos, depois de 5 destruições no nosso planeta, outra destruição em massa, e acaba tudo aí, o eterno de novo. Um dia surgir uma célula chamada Luca nova, e aí começa a célula a se desenvolver, sai o homem novamente, os animais, começa uma nova pré-história, sei lá como vai acontecer, porque isso já aconteceu. Essa nosso povo agora, ele era menos desenvolvido que o povo que foi destruído, porque não queriam saber do eterno. Eles chegaram a níveis de tecnologia, ciências, e acho que as pessoas nem morriam mais. O eterno não é. Eu fiz o pessoal para ter sabedoria na Cabala e para viver eternamente, estudando a Torá, os mundos espirituais, para se retificar, eles abandonaram, conseguiram chegar no nível de ciência fantástico. Atravessavam o mundo, entravam num túnel de luz e saíam do outro lado, buraco de minhoca. Eles nem se preocupavam com o eterno, era a natureza, era eles mesmos, vida eterna. A eterna destruiu 5 vezes. Hoje a gente está desenvolvendo de novo, já chegamos na era de tecnologia, mas o que acontece? As pessoas estão mantendo esse ego e espessando ele ainda mais. Então o ego não está mais em 100%. Não é mais 100%, não. Foi quando chegou a 200%, aqui, ó, veja aqui, fantástico. Quando chegou a 200% de ego, foi que o Eterno falou, agora pode liberar a Cabala, porque não tem mais como. Não tem mesmo. Ó. 200% de ego. É assim, mais ou menos. Vou falar para vocês. Puxa, não tenho dinheiro para comer aquele hambúrguer do Bob's, eu estou tão infeliz. Estou tão infeliz. Poxa, eu tenho que andar 200 metros a mais até o meu trabalho. Isso está acabando com a minha vida. Ai, meu Deus. E assim vai. Às vezes sente uma dorzinha. Ai, hoje eu acordei com enxaqueca. E, ai, o mundo acabou, estou tão infeliz. Ah, descobri que estou diabético. Descobri isso. Ai, o mundo... Isso é... Tá vendo? 200 as pessoas não querem passar por dificuldade. Mas como que essa luz que reforma vai entrar aqui? Vai ficar difícil, vai ser uma guerra. E essa luz ela vai querer entrar, vai querer entrar, vai querer entrar, mas o ego não deixa, vai querer. E aí o que vai se traduzindo? A luz vai se afastando e essa força vai condensando todo o ego da pessoa. Essa luz ela não consegue se encaixar aqui, até porque nesse vaso ele vai ter uma tampa que ninguém abre, somente a pessoa, com a ajuda do Gorê, abre essa tampa. Ela é uma tampa espessa. É uma tampa espessa, tá vendo? O vaso está totalmente coberto. O vaso, isso aqui é uma transformação. Se ele estudar Kabbalah, senão está realmente tudo negro. Não tem luz do Criador. Não tem a sensação do Criador, veja. E aí o que acontece aqui, ó? Então, quanto mais espesso o desejo que for corrigido, tanto maior a luz que penetra no Arut. Olha algo que a gente vai aprender aqui, né? Para vocês entenderem o que a Torá está falando. Quando nós temos um nome, né, das tribos de Israel, a gente tem 12 tribos, mas a gente tem um grupo especial.
um grupo se chama Cohen, não é isso? É um grupo muito especial, que eram os Kohanim. As pessoas querem, sabe, inclusive existem sobrenomes, olha, fulano de tal é Cohen, que é chamado na sinagoga, para ler lá na frente de todo mundo. Então, veja, Cohen é assim que se escreve, Cohen, ops, deixa eu só consertar. Então, veja, Cohen, não escreveu nada, olha, vamos escrever de novo, ó. Cohen, é assim que se escreve, ó, Cohen, tá vendo? Deixa eu aumentar aqui para vocês poderem ver. O que é Cohen? Cohen é o sumo sacerdote, é simplesmente isso. O sumo sacerdote de Israel é Cohen. Tem uma gematria aqui de 75, mas a gente não vai observar a gematria agora, tá vendo? Cohen, olha que legal. Quem sabia que o nome era sumo sacerdote, mas é Cohen, na verdade, tá vendo? Gematria 75. O outro grupo que tem é o grupo de Leviins, ou seja, Levi. Pode ser Leviim ou pode ser Levi. Então, vamos botar aqui, ó, Lamed. Olha que coisa fantástica. Essa cabala é demais, gente, ó. Levi, né? Ou Leviim, tudo bem, mas vamos botar Levi aqui. Então, Levi, olha que legal. E temos a última casta de Israel, que é a menor, que são os israelitas, ou Israel, né? Israel, vamos escrever aqui Israel. Olha, Yud, Shin, né? Reish, Aleph e o Lamed, Israel. Tá vendo? E esse nome está fazendo muito sucesso hoje em dia, né? Olha, então a gente tem as 3 grupos de castas. Ah, vocês não sabiam que existiam castas? Existe. Mas vamos entender o que realmente está falando aqui, ó. Para isso, a gente vai pegar cada letra inicial. Olha como a Cabala é fantástica. De cada nome, vamos pegar a primeira letra do Cohen. Ó, vamos botar aqui em azul. Olha que legal. Para destacar, não é? Vamos fazer a mesma coisa com a letra Lamed. Olha, gente, é apaixonante estudar. Ó, Lamed também. Então, também vamos fazer isso com a letra Yud. Agora, o que a gente precisa fazer aqui é muito simples. A Torá ela foi quebrada, ela não é mais a mesma coisa que ela era anteriormente. Ela não tem as 600 mil letras, ela tem 340 mil letras. Ela, então, o Eterno misturou tudo por causa de quê? Da idolatria. Mas a idolatria realmente, gente, a gente tem de convir que é difícil. O homem sai da idolatria de um homem, daqui a pouco ele já está na idolatria de um povo, e aí vai. Enfim, daqui a pouco está adorando as estrelas. Então, veja, quando eu tenho aqui essa palavra, eu vou pegar aqui, gente, deixa eu já falar para vocês o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar essas 3 letrinhas aqui. Olha que fantástico, olha que quebrada que a Torá faz em relação a essas coisas. Veja, então, se eu tenho essas 3 formatações, essas 3 letras, perdão, e aí eu tenho, não é? Exatamente aqui uma divisão, deixa eu só organizar aqui melhor, ó, tem o Lamed, tem o Yud ali, ó, vamos ver aqui, ó, a palavra, então, que eu tenho, ela tem que ter um sentido, não é, gente, ó, da palavra que vai ser formada agora. E eu tenho qual palavra aqui dentro desse retângulo? Essa palavra que eu vou construir, Kli. Olha, e que palavra é a palavra CRI? A gente está falando sobre ela, a gente já definiu lá no texto, a gente vai voltar lá para dar uma olhada, e a gente vai definir muito legal, vai ser isso, porque a gente vai ter uma compreensão, aqueles que quiserem, né? Não é obrigado a todo mundo ter, da realidade da Torá. Caf de Cohen, Lamed de Levi e Yud de Israel. Palavra CRI. Vamos lá. Olha, gente, vamos lá aqui comigo, ó. Eu vou assim devagarzinho com vocês, para vocês indo entendendo aqui. Tá vendo o que está escrito aqui? Cri, cri. Mas como que pode os 3 nomes da tribo de Israel dar a palavra cri? E cri é o quê? Vaso. Tá vendo? É isso que o texto está falando. Olha só. Então, cri são os desejos, são o vaso onde o desejo entra, tá vendo? Ó?
e penetra no cri, que é desejo, que é chamado de vaso também. Tá vendo? Malhut, aqui, ó, aqui é chamado de vaso, tá vendo? Cri é chamado de vaso. Olha só, então, aí aqui é um chamado de um vaso. E esse vaso, aí fala lá na Torá, eis que o homem, o eterno, é o oleiro, e o homem é o vaso. Quem não já viu essa história, né? Aí o vaso aí. Não tem, não tem nada a ver com vaso, realmente, a história do oleiro. Não, é outra coisa. Tá vendo? É outra coisa, veja. E aí é o Cri. O Cri, ele tem gematria o quê? 60. E 60 é a letra Samer. Veja, é muito preciso, é fantástico pegar esses detalhes, é necessário, porque 60, não é? Por que 60? Porque 60 é a letra Samer. Pode haver outras gematrias? Pode, mas a letra Samer, nesse caso aqui, ela se encaixa perfeitamente, porque ela é um círculo, tá vendo? Que é o quê? O Gigu, a roda de almas. Eu estava conversando com algumas pessoas, e eu acho que, sinceramente, a gente vai também depois começar um estudo de agosto. Eu acho que as pessoas são muito inocentes, mas elas são bobinhas demais. E elas têm a síndrome de Jonas. Vocês lembram do profeta Jonas? O profeta Jonas, a gente já vai continuar a palavra cria aqui, fica tranquilo. O profeta Jonas, um dia recebe uma mensagem do Boré. Ele fala, ô Jonas, prepara a sua bagagem que você vai ter que ir para Nínive. Jonas, um servo de Deus, judeu, né, perfeito, natural. Ele pensa, poxa, eu vou perder meu tempo indo para Nínive. Chegando lá, talvez o pessoal me escute ou não me escute. Nínive, depois de uns tempos, é destruída, né? A gente vai entendendo essas coisas. Aí eu vou lá, dou a mensagem, eu estou fazendo o que por mim, vou lá, falo, o pessoal se arrepende. Porém, dessa aí eu não vou, não. Eu não vou falar da Torá para boy, não vou fazer isso, não. Muito rico e Gerardo falou assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou contratar um barco com toda a tripulação, ó, capitão, timoneiro, o pessoal que vai servir a comida, e vou fazer um tour, pegar um Atlântico. Eu preciso me distrair, pelo amor de Deus, já tem anos que eu estou estudando essa Torá, já sou profeta, já sei de tudo. Ó. Meteu o pé, foi embora. Deve ter chegado no porto naquele dia, o sol estava muito bom, estava bonito, estava show de bola, a brisa batia, as gaivotas voavam. Jonas nem imaginava, ainda deve ter falado, o Boré deve ter então esquecido lá, né, de mim. Então eu vou chegando, entrou no mar, tudo estava muito bem, até imagino que ele devia estar cantando algumas músicas hebraicas, Matovu, Shemar Israel, Adonai Eloheinu, estou esperando um sinal. E aí, Canaã. Jonas desce para o fundo do mar, quer descansar, talvez já tomou ali pelo menos uma dose de uísque, fumou um charuto e desceu para descansar lá embaixo. De repente, rompe uma tempestade imensa, as pessoas ficam preocupadas com Jonas e vão chamá-lo, olha, o barco está dando problema aqui. E começou uma tempestade, e essa tempestade não pense que é natural, não, porque a gente nunca viu nada igual. Aí eles pensaram, vocês pecaram contra os seus deuses? Você acendeu a velhinha de Shabat? Você foi lá no templo de não sei quem? Todo mundo estava tranquilão. O Jonas foi eu. Pode me jogar no mar. Pô, é uma atitude assim, né? Porque se fosse eu ia correr por todo o convés, ninguém ia me pegar. Imagina eu, gordinho, tentando subir até o mastro principal para fugir lá do pessoal, mas não ia dar jeito, né? Pegaram o Jonas se sacrificou, foi jogado no mar, vem um peixe enorme, engole Jonas reza ao Eterno, é jogado na terra novamente. Aí agora deu ruim, eu vou para Nínive. Vai para Nínive, leva a mensagem, olha, povo de Nínive, se vocês não se arrependerem, o Eterno irá destruir todos vocês. Deve ter havido alguns sinais,
ou algumas palavras muito profundas que tocou a alma da pessoa, porque as pessoas precisam ou de um pancadão, né, como Jonas, ou de algum sinal miraculoso para eles escutarem a Torá. Eles não conseguem ver que existe um pequeno ponto azul no meio do universo. Talvez eles nem saibam o que é o universo. E para isso eles precisam desses sinais. Mas tudo bem, o sinal foi feito. O Jonas ficou ali meio, né, pensando, poxa, a coisa comigo foi mais séria, só porque eu fui tomar um barco, o pecado desse pessoal era muito pior, eles se voltaram, botaram o saco de cinza e se arrependeram, e o Eterno perdoou, eu vou embora, então, e foi embora. Aí o Eterno faz crescer uma borboreira, um quicaion, e aquilo dá uma sombra para Jonas. Jonas fica todo satisfeito. Uau, o Eterno é maravilhoso. Olha o milagre que ele fez. Numa noite cresceu uma borboreira e eu estou aqui muito bem. Olha, que fresquinho. Devia ser fresquinho. Que nem a tenda de Abraão no calor do dia. Aí o Eterno pegou, mandou um bichinho. O bichinho foi lá, comeu a borboreira, morreu a borboreira. O Jonas, no outro dia, acordou revoltado com o Eterno. O Eterno, o senhor me deu a borboreira, tirou até a borboreira de mim, o sol bateu na cabeça dele, ele desmaiou, deu um problema danado. Aí ele deve ter pensado, poxa, mas eu não já fiz o que o senhor mandou? Aí ele falou, olha, você se preocupou com a borboreira que cresceu num dia e no outro morreu, e você está preocupado com isso? Ainda mais eu que construí Malhut, construí as almas, os povos, etc. Mas isso tudo é uma grande metáfora. Por quê? O problema era no CRI, Jonas era um CRI, todo ser humano é um CRI. Malhut sozinho também é um CRI cheio de almas, que são vários CRIs. Na verdade, não é Cohen, não é Levi, ou Leviim, não é Israel, é CRI, é toda a humanidade, é toda pessoa que tem um CRI. E Jonas, quando ele sai para navegar, o barco é o nosso corpo. E os tripulantes dentro são os nossos órgãos internos, o capitão é o cérebro, e assim cada um vai falhando, e a alma, que quando a pessoa está perto da morte e viu que não estudou a Torá durante essa vida toda, porque não entendeu e não compreendeu essa Torá, agora não tem mais para onde correr. Então, ela é enviada de novo lá para um outro local qualquer, e chega lá, ela vem e faz a sua missão, mas aí o Eterno tem que mandar deficiências financeiras para a pessoa passa por um monte de prova para ver se ela se liga na vibe do Eterno, e para ela estudar a Torá, e aí finalmente ela acorda. Ou talvez não, um outro ciclo, outra letra Sami, e isso que é Cri. E aí é que entra essa questão da proporção, tá vendo? Ó, o CRI está aqui, o CRI é você. O quanto por cento você está abrindo a tampa para o Eterno entrar? E dentro dessa proporção, quando você abre a luz através do Zohar Kadosh, a luz começa a entrar, tá vendo? Ó? É aí que vai se formar o degradê. Só que algumas pessoas vão sentir muito a dor. Nem se imagina, o ego é tão forte. E ele luta, ele faz a nossa língua como uma serpente se mexer para lá e para cá. Às vezes a gente não quer paz interna, a gente quer ter razão na presença dos outros, a gente quer tudo. A coisa vai ser complicadíssima aí, nem queira saber a dor. Olha, então, a gente já descobriu que o Cohen, Israel e Levi não são isso que as pessoas imaginam. É um sistema para mostrar o CRI dentro da alma da pessoa. Veja, Cohen já tem lá no nosso canal, que é o 75, que é subir até Hesed, a metade de Hesed até Biná é 75, dali para lá ninguém passa. A gente já vai falar isso também. Eu estou indo bem devagarzinho, explicando as histórias da Torá, então não passa, não adianta. Ou seja, depois de um certo limite, ninguém vai além. É um trabalho do Eterno, por isso que se chama Shabat. Ninguém trabalhará no Shabat, ninguém consegue trabalhar no Shabat. Não é o que as pessoas imaginam. Ah, mas, Moré, isso aí já é muito pecado para minha cabeça, pelo amor de Deus, eu vou quebrar Shabat, Moré. Ué, na Torá está escrito, tem em 90, versículo 4, um dia para o Eterno é como 1000 anos, ou a noite que passou, está lá, ué, leia, vai lá, abre agora. Terrilim 90, versículo 4, vai lá, veja que teve dinossauros, vai lá, veja que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. O senhor já está seguindo a ciência, Moré?
Aí já é ciência, não pode, Moré. Não, eu não estou falando de ciência, eu estou falando do Sefiexirá, e estou falando dos anos proporcionais cósmicos. Ah, quer dizer que a gente não tem uma fé cega? Não! Ah, quer dizer, então, que a gente não é tão burro quanto as pessoas imaginam, porque fizeram faculdade? Não somos, não. Ah, mas aí, Moré, o senhor já está sendo arrogante. Não, não estou sendo arrogante, eu só estou dando uma resposta. A cabala, ela não é burra, não. Ela está coberta, as pessoas não querem. Elas têm os seus dogmas religiosos. Ah, tem que acender vela no Shabat, senão eu vou no Guerrinon. Ah, eu tenho que fazer Ravidalá, porque se eu não fizer Ravidalá, eu estou quebrando algo que nunca existiu na Torá. Porque tudo é interno, veja, é o vaso, é o cria, os desejos internos que são densos. A luz tem que ser acendida, a vela tem que ser acendida, mas tem que se entender o que é vela. Na verdade, tem que se entender o que é tudo. E o tudo da Torá é exatamente, funciona em cima do cri, que é o desejo, que é o vaso, que é simbolizado pelos 3 níveis da árvore sefirótica, que não tem nada a ver com o tribo de Israel, nem que alguém é de Israel, não é de Israel, e que judeu é especial, não é especial. Também eu não estou falando que lá não existam pessoas especiais, não estou falando que na África não existam pessoas especiais, no Japão. Em todo lugar tem pessoas muito especiais. E todas as pessoas são do Eterno e criação do Eterno. Sendo que ninguém é melhor que ninguém, ninguém é mais especial que ninguém, ninguém tem que ser ovacionado por ninguém, todos nós temos que nos unir, cada um com a sua proporção de luz. Como ninguém tem proporção de luz, inclusive o pior de todos são os que estão dentro da religião, que vão contra a Kabbalah, tudo isso que a gente está falando aqui se torna besteira, loucura, ha, ho, achando que a gente está ensinando materiais que nós inventamos. Por isso que eu digo, não discuta Kabbalah, não adianta. Kabbalah é uma coisa especial demais para ser discutida. É aquela velha história que se fala, ó, não atire pérolas aos porcos. É forte, não é? No terreirinho está escrito lá, ó, não seja como cavalo e como burro. O que ele está falando em relação a Kabbalah? Não seja. Agora, se a pessoa quer ser, vai lá. Então, veja, vamos voltar aqui só para a gente lembrar. Então, a proporção inversa entre o vaso e a luz, quanto mais espesso o desejo, o cri, que a gente acabou de escrever, que foi corrigido, tanto maior é a luz que penetra em Malhut. Ou seja, quanto mais você vence esse lado negativo, de recepção para si mesmo, ódio, lashon hará, ficar de conversa fiada, ao invés de estar estudando a Torá, porque a Torá fala, é coisa séria. Olha o que eu vou te falar. Você, o homem que conversa o dia todo com a sua esposa, é proibido. Ainda mais conversar com a esposa de outro homem. O que a Torá está falando aqui? É errado, vai dar problema, lógico, não tem como. Mas, o que ela está falando? Vai estudar a Torá. Nem com a sua esposa é bom você ficar conversando o dia todo, ainda mais com a esposa do outro. Ainda mais sobre a vida dos outros. Vai consertar o seu cria interno, deixa as pessoas para lá. Assim, que eu digo deixa para lá, é quem não quer acabar lá, deixa para lá. Vai fazer o quê? Você acha que nossos sábios não sofreram? Eles estavam tentando explicar isso aqui, mas ninguém queria saber. Aí vem, né? Então, veja, aqui tanto maior que a luz penetra Malhut, o vaso, contudo, penetra no cri desejo superior de Malhut também. Como Malhut, isso é tudo que existe a parte do Criador, é absolutamente egoísta, veja, tudo, Malhut, tudo que existe, a parte que não é o Criador, é absolutamente egoísta. Ela só pode ser corrigida, difundida dentro de si mesma, as propriedades de Biná, aí nesse caso aqui é chamado Criador, tem que se entender isso, não é que é o Criador, é um nível altíssimo do Criador, e é doação sem recepção, tá vendo? Em Biná é doação sem recepção. Ela é a propriedade do altruísmo absoluto, a doação total, da doação desinteressada.
Receber tal propriedade, desejo, é equivalente a ascender o nível de Malhut, ou seja, para Binah. O que está acontecendo aqui? Vamos parar para pensar. É exatamente, não é, gente? A questão é... Deixa eu achar aqui um local que tem uma árvore sefirote, que eu acho que não está, tem aqui. Então, veja, é a questão de você subir do rei de Malhut, eu acho que esse Malhut aqui é o Malhut de SA, para o rei de Binah, ou seja, os dois reis. Então, você une os dois reis. E o incrível é que até saiu aqui, né, nesse numeral 55, pode ser dois reis, 5, 5, ou num 50, mais 5 do rei, mas pode se substituir pela numerologia, qualquer local que tenha 50, 500, 5.000, pode se transferir 5 ou 50, pode se trocar pela gematria. Aí o que acontece? Agora ele explica, olha, os níveis vêm descendo assim, a luz de Eridá, é o nível superior, que está em Keter. Raiá está em Rorimá. Neshama está no nível de Binah. Urua está nas 6 sefirotes. E Nefesh, que é o nível mais básico. Então, ela vem descendo aqui, conforme mostra, como eu expliquei, Keter, Rorimá, ligado a essas almas, tá vendo? E aqui já tem aqui do ladinho, ó, Sefirá e a luz, ó. Keter é o nível da alma externo de Eridá. Rorimá é o nível externo da alma de Raiá. Binah é a Neshama superior, é um nível altíssimo para se alcançar. Zerampim é Rua, é o espírito. E Malhut é a Nefesh, ou seja, é o mundo da ação. Essa é a proporção da luz, como ela desce, não é, até nós. Veja, a própria Malhut é a vontade de receber prazer. Então, nós estamos aqui, nós temos vontade de receber prazer. A proibição imposta à recepção de prazer para si mesmo, preste atenção, para você não confundir, porque eu vejo as pessoas confundir isso. As pessoas querem estacionar e eu não vou mais receber nada. Eu não recebo mais nada. Isso é uma grande mentira. Você precisa receber o oxigênio, a luz do sol, você precisa até da eletricidade, hoje a gente precisa do vento do ventilador, precisa comer comida, as nossas células precisam... Isso é mentira. Nós estamos no mundo da recepção. Mas veja, a própria Malhut é a vontade de receber prazer. A proibição imposta a recepção do prazer para si mesmo. Veja, então, quando eu me proponho, poxa, eu vou comer, vou me alimentar. Para que eu vou me alimentar? Eu vou ganhar força para falar com o Borê. Eu vou me alimentar para estudar e estudar mais Torá. E ajudar mais na Kabbalah. Às vezes eu não tenho aquela força para estudar, eu vou fazer alguma coisa. Ah, se esses vídeos do Moré André estão me fazendo bem, eu vou espalhar isso por aí, não quero nem saber. As pessoas não estão aí todo dia, né, na porta das pessoas, TJ. Você atende e fala, senhorinha, oi, eu sou da TJ, você... Desde que eu sou criança, gente. Às vezes você está lá almoçando bem, daqui a pouco você vai lá atender, aí depois da milésima vez você já olha até o cara feio, todo mundo arrumadinho, bonitinho, aquelas camisas assim, os homens usam aquelas camisinhas social, de manga curta, chapéuzinho, as mulheres todas elegantes, andando lá com a sua sombrinha. Olha que bonito, hein? Eu não estou falando bonito fazer idolatria, mas que dedicação incrível. Os outros ficam mesmo dentro das suas igrejas lá, pulando, gritando, aí dando um livro para lá e para cá, aqueles papelzinhos. Outro dia você compra a pizza, vê um papelzinho colado lá. Uau! Você está pensando, caramba! E os cabalistas estão fazendo o quê? Ah, pega um videozinho desse aí que faz bem para você e bota aí na sua rede social. Aí vai lá na rede social, aí a pessoa bota música muito bonita do Pedrinho, né? Aquarela, um quadro, uma frase. Olha que coisa linda, isso ajuda o quê a Cabalá? Nada. Mas é legal, todo mundo curte. Todo mundo está vendo ali que você é uma pessoa antenada, né? Ah, mas, Moré, você também bota coisa de filosofia, mas quando eu boto, eu penso muito bem no que eu estou botando e o que eu estou falando. Eu sei que vai causar um impacto ali na alma da pessoa. Então, vamos trabalhar para pegar lá, tá vendo? Isso é proporção, prazer de não receber para si mesmo. Talvez, se a gente pare de botar essas coisas que dão prazer colocar e comece a colocar Kabbalah, esse é o trabalho, né? Então, é chamada primeira restrição, tá vendo? Então, ó, a imposta receber para si mesmo é chamada de primeira restrição.
que é Tsitsum Aleph. Restrição é uma proibição da recepção de prazer. Você proíbe para si mesmo. No entanto, se quem recebe espera agradar o Criador, ou seja, ele recebe para agradar o Criador e não a si mesmo, lhe é permitido receber o prazer. Ele fica permitido de receber esse prazer. Que Malhut o queira ou não, Malhut queira ou não, quer dizer, mesmo que Malhut impeça, ou ele queira ou não, se a alma do homem tem o desejo egoísta, a luz não penetrará, não será sentida em seu interior. Por isso somos totalmente incapazes, de sentir o espiritual, o Criador. Olha que coisa, hein? Você até que eu me excedi um pouquinho, fui um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, e não é assim mesmo, tá? A adrenalina vai lá em cima, né? Não sei nem como vocês veem isso, mas essa é uma grande verdade. Se você não começar a trabalhar a sua internalidade, veja, não é não receber, é não receber para si mesmo, receber pelo bem do Criador. E é difícil de entender isso pra caramba, por isso que amanhã a gente vai voltar, gente, falando de Tsitsum Aleph, Tsitsum Beit, e olha quanta gente religiosa aí achando que Deus está com ele, que ele está alcançando mundos. Mentira, porque está tudo apagado ainda. Amanhã a gente vai aprender como tirar essa tampinha do vaso aqui, olha, tá vendo? Vai ser muito legal. E vamos entender as dores que vão acontecer nesse processo. E aí, quanto mais ego, mais dor. Né? Porque a gente sabe, né, que para limpar alguma coisa muito suja, é preciso esfregão, às vezes ácido, às vezes até uma lixa mais grossa, a coisa é séria. Mas, como eu digo, né, depende do ego. E é da densidade do ego. Imagina que está em 200%. Meu pai amado. Gente, essa é a nossa aula de hoje.